Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores pela Rico. Boa noite, amigos do fórum. Aqui estou vendo que tem bastante gente presente que já me acompanha através do fórum, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite, grande Tarcísio. Boa noite, Pedrinho, Alex, Cristiano Oliveira, Júlio, Ramor Vilela, Augusto Ximenes, grande Juliano Simirro também. Boa noite, PC, boa noite, Denis, enfim, bastante gente chegando, né? E um dia muito positivo hoje, né? Um dia excepcional, por assim dizer, não é um dia comum a gente ter um dia tão forte de alta como a gente teve no pregão de hoje, né? Mas, enfim, a gente foi impulsionado aí pelo efeito Delcídio, né? Aliás, justificou, né? Muita gente, no início da semana, a gente subindo, aí nossa bolsa subindo, e aí, o que estava impulsionando, aí, o que estava acontecendo para a nossa bolsa subir. E hoje finalmente veio à tona o motivo dessa alta aí nesses últimos pregões, né? A delação premiada aí do Delcídio, né? Enfim, aumentando bastante aí as chances da gente ter mudanças mais significativas aí no nosso quadro político, no nosso comando, enfim, vamos ver se a gente consegue engrenar realmente uma virada para alta. Mas aqui a gente não vai falar de política, vamos falar de mercado, né? E hoje, como eu estava comentando com vocês, foi um dia realmente muito, mas muito positivo mesmo, né? Eu tenho um setup pessoal do fórum que já me acompanha, um setup aí que a gente vem conseguindo excelentes resultados, né? E é um setup que vira e mexe, eu estou sempre fazendo pequenos ajustes, dando uma certa calibrada, né? Porque se a gente deixar ele parado também, o que está funcionando hoje não necessariamente vai funcionar amanhã. E de certa forma, aí o Juliano aí é uma pessoa aí que acompanha bastante aí as pontas compradoras e vendedoras do mercado, né? E ele observa bastante aí, normalmente as operações que a gente vem fazendo aí através do fórum, né? A gente está operando num sentido e, por exemplo, a nossa corretora aqui, pelos dados que ele pega ali, está operando na direção contrária. É importante isso, pessoal, a gente ter pessoas sempre que acreditem aí nos dois lados da operação, né? Eu estou comprando porque eu acho que vai subir, mas é importante ter também a outra contraponta, né? Apostando aí no lado contrário, né? Achando que vai cair, porque se todo mundo correr para um lado só, simplesmente não tem negócio, a coisa não sai, né? Se eu quero comprar alguma coisa, tem que ter alguém disposto a me vender. E uma vez, há alguns anos atrás, eu assisti uma palestra aí do Alexander Elder, foi no auditório lá da BMF em São Paulo, não sei se alguém de vocês esteve presente também, mas ele fez um comentário que o segredo aí da gente obter sucesso na bolsa é se você tem um setup lucrativo, você não divulgar para o seu vizinho. Guarde com você, né? Porque se muita gente ficar sabendo, a coisa deixa de dar certo. Infelizmente, na minha situação aqui, eu não tenho como fazer um setup e guardar só para mim. Tudo que eu faço aqui, o objetivo aí é que todos possam usufruir, né? Eu represento a corretora Rico, que todos possam ganhar aí com o que eu desenvolvo. Só que uma vez que eu acabo fazendo alguma coisa que ela acaba se tornando de domínio público, eu acabo tendo que fazer mais intervenções aí para a coisa continuar fluindo. Eu nem me lembro aí a quantidade de intervenções, de modificações que eu já fiz desde o início que eu criei esse setup, né? Mas o importante é que ele está dando resultado, está dando retorno, né? E sempre quando a gente detecta alguma deficiência, alguma coisa que não vai bem, eu já prontamente vou lá, faço aí aqueles pequenos ajustes aí para conseguir colocar ele no rumo novamente. O que mais que eu queria comentar? O que está me fazendo falta, pessoal, é a falta, justamente eu não ter um robô, né? Hoje a gente tem uma excelente ferramenta, que é o MetaTrader, né? E eu não consegui ainda criar um robô para colocar toda essa inteligência nele. O dia que eu conseguir ter esse robô pronto, né? Aí vai ser uma maravilha, né? Então tudo que eu faço aqui, as entradas e saídas aí, infelizmente ainda é tudo na mão. Eu estou tentando me familiarizar com a linguagem aí do MQL, mas infelizmente aí está um pouco difícil, não consegui ainda dar o pontapé inicial para tocar isso daí para frente, né? E também a falta principal, a falta de tempo, né? É um trabalho gostoso esse que eu faço, mas demanda muito tempo e o dia só tem 24 horas, não tem como a gente brigar contra isso daí, e acabo não conseguindo me dedicar o tempo que eu gostaria para criar esse robô. Enquanto a gente não tem, vamos tocando na mão mesmo, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas o importante aí é que ele está funcionando.
Bom, para quem não me acompanha através do fórum, né, como é que é esse trabalho aí de day trade, dessas operações que eu faço aí no dia a dia? Deixa eu tirar um pouquinho aqui a minha imagem e vamos colocar aqui um pouco a imagem aqui do site. Deixa eu pegar aqui, na realidade eu quero pegar aqui, esse daqui é o fórum que eu conduzo aqui todos os dias, que é um sistema aí de perguntas e respostas, né? Que ele quem quiser participar, abre um post, coloca o título, né? E tudo que é discutido ao longo do pregão, ele fica registrado aqui no fórum. E tem um campo aqui bastante interessante, que é esse campo aqui de busca. Através desse campo aqui a gente consegue localizar qualquer tópico específico que a gente tem interesse. Por isso que eu sempre peço para o pessoal, quem tem interesse em fazer operações com o mini índice ou com o mini dólar, a hora que abrir o post, coloca aqui no título do post, hoje a gente está negociando a série J. Então vamos colocar o WinJ16. Quem está tradando o dólar, abre um post colocando hoje a série J também, W2J16. Por quê? Se eu quero localizar no fórum, só me interessa aqui mini índice. Eu venho aqui, digito no campo de busca WinJ16. Está pensando aqui, mas ele já vai trazer o resultado. E ele vai me filtrar por todos os posts que foram abertos aqui com essa nomenclatura WinJ16. E se aparecer algum post mais para frente com esse título, ele vai aparecer naturalmente. Então isso facilita também quem tá operando esse tipo de contrato, ganha agilidade. Agora, se alguém abrir um post com títulos diferentes, escrever Win, escrever Mini, WinFoot, qualquer coisa diferente, simplesmente esse filtro que eu apliquei aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho o zoom, que essa telinha de vocês é um pouco pequena, para facilitar a visualização para vocês. Apesar que se vocês clicarem se não me engano, com o botão da direita, vocês têm a opção de maximizar a tela. Bom, vamos lá. Então, vocês conseguem localizar todos eles por esse filtro, né? Quem não quiser ver todos visualizar todos os posts. Por isso que eu peço sempre para padronizar aqui dessa forma. Bom, ainda no site da Rico, deixa eu só voltar aqui. Voltei aqui a condição padrão. A gente tem aqui no canto, nesse menu superior, né, análise de mercado e estratégias. Ele vai abrir aqui essa janelinha aqui, com as estratégias e operações que a gente está tocando no dia a dia, né? Começa com as operações de swing, e lá embaixo tem toda a metodologia que a gente segue aí para fazer essas operações com os mini contratos. O que eu peço sempre para vocês, pessoal, como eu não consigo ficar 100% focado apenas nesses minis, né, porque no fórum eu atendo todos os tipos de clientes, né, desde day traders, swingers, position, quer dizer, tudo que é relacionado com o mercado, eu vou atendendo essa demanda e também procurando colocar aí notícias que vão surgindo ao longo do dia, mantendo o pessoal informado, tudo que diz respeito ao mercado. Então, quando essa entrada não se dá por um estudo à parte, que aí ele não vai seguir por algumas dessas regras, pelo menos a entrada, a gente vai ter o quê? A gente vai ter entradas que eu chamo de entradas automatizadas. Por quê? Porque a gente tem um critério de pontuação, atingindo esse critério a gente acaba entrando numa operação ou de compra ou de venda. E à medida que a gente entra nessa operação também, os stops a gente vai ter que ajustar na mão à medida que o trade aí ele vai se desenvolvendo. E quando eu coloco essa informação no post, principalmente essas entradas automáticas, normalmente quando eu coloco a operação aí já deu entrada, ou já deu saída, ou enfim, já está numa condição aí de trade andando. Se não for por estudo, dificilmente eu consigo dar essa operação exatamente no ponto que ela for começar. Por isso que é importante que vocês entendam bem essas regras e procurem aí programar essas entradas com antecedência.
eu sugiro até vocês trabalharem com dois tipos de boleta. Para entrar e não perder a entrada, existe uma boleta chamada boleta Scalper. Vocês podem programar toda vez que iniciar um candle, né? Uma boleta de compra e uma de venda. Porque se der uma subida até atingir aquele critério de pontuação, vocês conseguem entrar naquele time. E se ele cair e der uma entrada por aquele critério de pontuação, vocês também vão fazer a entrada. E coloca aí, programa aí o gain e o loss bem distante, depois é só cancelar aí esses pontos. Depois do trade, que o trade estiver andando, que vocês já estiverem dentro da operação, aí fica mais fácil acompanhar. Só que como a gente tem uma mudança aí, uma dinâmica muito grande para mexida nos stops, eu sugiro vocês, num segundo momento, utilizarem a boleta Super Day Trade. Deixa anotado de lado aonde está o stop de vocês, conforme a condição do trade, o avanço que ele fez, e bateu naquela pontuação, clica lá no Super Day Trade, zerar ou inverter posição, conforme a situação. Vou pegar aí cada um desses pontos das regras e mostrar para vocês aí, exemplificando na prática, como é que a gente faz todas essas mexidas aí, tanto nas entradas quanto nos stops. Mas falando no primeiro momento a respeito de boletas, né? Então eu acho legal a boleta Scalper para dar entrada e a boleta Super Day Trade para fazer as saídas. Vamos lá, aqui o Rodrigo está perguntando se eu já pensei em desenvolver um robô com a sua estratégia. Sim, não só pensei, Rodrigues, como eu estou tentando fazer isso daí. Só que me falta ainda conhecimento nessa linguagem MQL e também disponibilidade de tempo, né? Mas a gente está trabalhando em cima, eu estou tentando junto com a corretora também para que a gente possa desenvolver esse robô, mas de qualquer forma, esse robô ele precisaria ser o quê? Ser um robô, pelo menos para mim, um robô aberto, para que toda vez que eu tivesse aí uma mudança de regras, ficasse fácil para mim fazer esses pequenos ajustes, né? Poderia ser até uma ferramenta final fechada, mas para mim ele tem que ser aberto para fazer aí, para eu poder fazer essa manutenção. Então eu preciso realmente entender essa lógica dele, porque é um setup que a gente faz mexidas aí constantes. O Guianji está perguntando aí se vai ficar gravado essa palestra. Sim, Guianji. Todas as palestras que eu faço, elas são gravadas automaticamente lá no livestream.com/encontro de investidores, mas eu também faço um upload lá para o meu canal do YouTube. Quem quiser conhecer o meu canal, é só entrar youtube.com, procurar canais Evandro Espaço Lima, vocês vão me localizar. E assim que a gente finalizar essa palestra de hoje, eu também vou jogar a gravação para lá. Antes da gente começar com esse setup, pessoal, deixa eu baixar aqui, pegar para vocês aqui, situação aqui que foi uma situação excepcional do dia de hoje. Então, nessa página das estratégias, vocês têm acesso sempre ao último relatório aí, com as operações aí que a gente tem feito. Então, esse aqui é o relatório de hoje. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom novamente. 3 de março de 2016. A gente começou aqui a focar no índice e no dólar desde 15 de outubro de 2015, e olhem que gráfico maravilhoso que a gente tem aqui nos dois aqui, só no day trade com esses minis aqui. Aqui em cima, mini índice, e aqui embaixo, mini dólar. Quer dizer, isso é o que a gente gostaria aí com qualquer coisa que a gente fosse tradear, né? Seja no nosso índice Bovespa, alguma ação que a gente compre, né? Que é a famosa tendência de alta. Então, ou seja, as nossas operações de day trade, graças a Deus aí, elas estão em tendência de alta. E aqui o resultado que a gente tem o acumulado desde 15 de outubro de 2015, já com 20 mil pontos no índice, e no dólar aqui, chegando hoje na casa de 1.000 pontos. Então, um resultado aí que eu considero aí excepcional. E o resultado do dia de hoje também, sem comentários, né? Um resultado assim que eu, sinceramente, nunca consegui num único dia, 2.230 pontos no índice, só com operações utilizando esse setup aí que eu vou mostrar para vocês, e 46,5 pontos no dólar. Quer dizer, um dia também fantástico, aí, excepcional. Mas não vamos subestimar o mercado, pessoal, porque se hoje deu tudo certo, né, nem sempre a coisa flui tão bem. A gente já teve perdas também, né, mas apesar que a maior parte aí das operações
graças a Deus, conseguido aí ser bem-sucedidos, né? Desde o início foram, no índice, 423 calls, desses 423, 338 positivos e 85 negativos. E do dólar, 395, desses 395, 303 positivos e 92 negativos. Então a gente está com um índice de acerto aí realmente aí muito bom. E o que eu gosto também desses minis, pessoal, vamos voltar aqui na página da Rico. A gente tem aqui Home Broker. Vamos abrir agora aqui essa página de alavancagem. No day trade, a gente consegue operar aí com capital pequeno e operar de forma alavancada. Então vamos aqui aos minis. Com apenas R$100, que seria o quê? Seria um investimento assim ínfimo, né? Praticamente aí é muito menos aí do que a gente gasta aí no final de semana, numa balada, num jantar à noite, enfim. É um investimento muito pequeno, a gente já consegue operar um mini contrato e com R$350 um mini contrato de dólar. Para quem não sabe, cada ponto do índice, ele vale 20 centavos do mini índice, né? Então, se eu trabalhar com 5 contratos, com capital de R$500, se eu conseguir aí X pontos, eu vou ter esses X aí convertido em reais. E no dólar, cada ponto que a gente conseguir, multiplica por 10. Então, por exemplo, se eu fiz hoje 46 pontos e meio, um mini contrato, quanto que eu ganhei? $465. Então, realmente, aí um dia fantástico. E por que é bom a gente trabalhar com esses valores pequenos? Porque não pesa para ninguém. Se eu colocar ali um valorzinho pequeno, que aliás é o que a gente recomenda aí para quem está começando no mercado e com capital pequeno, a gente consegue deixar o nosso emocional aí muito tranquilo, né? Se eu perder todo esse capital num dia só, tá bom. Faz de conta aí que foi o quê? Foi um jantar que eu fiz essa noite, um passeio com a família, uma pequena viagem, né? Aliás, com esse valor aqui praticamente quase que nem dá para viajar, mas enfim, é uma coisa aí que não vai pesar e fica fácil de se recompor. Agora, se a gente começar a trabalhar com valores maiores, né? Aí isso daí eventualmente num dia aí de perda, né? Por exemplo, ontem que eu fiz bastante mexidas aí no setup, não lembro se foi ontem ou se foi anteontem, acho que foi anteontem, se não me engano, a gente teve uma perda no mini índice de 300 pontos, né? Imagina se fosse exatamente o dia que um de vocês resolveu começar a entrar aqui nessas operações e seguir esse setup. E foi com tudo, né? Colocou todo o capital disponível e perdeu tudo aí, porque infelizmente entrou naquele dia que não deu certo. Então eu recomendo sempre para vocês aí que vão devagar aí e não não vão aí com muita sede ao pote. E aliás eu introduzi aí um critério que vai também ajudar aí vocês trabalharem aí, controlar bem essa parte financeira, né? Esse emocional, esse manejo de risco. Eu coloquei esse critério também lá no setup. Vamos ter algumas colocações de vocês aí, vamos lá aqui. O Augusto Ximenes aí falando um pouquinho de Fibra, Embraer, Embraer, Fibra, Suzano, Klabin, Embraer são empresas aí bastante influenciadas pelo dólar. E natural aí com essa puxada forte que deu o nosso índice, normalmente quando o índice sobe, o dólar vai lá para baixo. E o dólar, literalmente, ele despencou nesses últimos pregões e arrastou todos esses papéis aí para baixo. E para piorar a situação de Embraer ainda, a gente teve aí resultados aí abaixo do esperados, somado aí com essa parte do dólar, deu essa derrocada toda. Então, nesse momento aí, eu sugiro aí para vocês ficarem fora aí dessas empresas mais correlacionadas aí com o dólar. Vamos lá, aqui o Turquinho, Evandro, não peguei o início. Para acessar essas recomendações de operações é pelo menos no fórum? Sim, é pelo fórum que eu toco todas elas, Turquinho, e não tem problema que você não pegou o início, porque a palestra está sendo gravada, depois você pode rever aí, através lá do meu canal do YouTube, Evandro Espaço Lima. Guiange, estratégias para ver as operações e as regras
Tá, das regras a gente vai começar a falar agora. E aqui eu estou mostrando exatamente o valor que a gente precisa para as operações com esses mini contratos. Então, com R$100 eu consigo operar um mini contrato de índice e com 350 um mini contrato de dólar. Depois, o Mesquita está assistindo aí o programa da Carol sobre renda fixa. Realmente, também hoje fica até um pouco difícil a gente conseguir dividir, porque também a Carol está inaugurando o programa dela sobre renda fixa. A Carol é especialista em tesouro, né? E realmente não dá para a gente ver as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, através da gravação, dá para assistir posteriormente. Marco Campos, sou completamente leigo no assunto. Como faço para fazer minha primeira operação no day trade? Bom, Marco, se você é leigo no assunto, primeiro passo, começa acompanhando o fórum, pega uma plataforma gráfica, a Rico disponibiliza aí para todos os clientes. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho com a minha imagem. Só um segundinho, espera aí. Deixar aqui apenas a pontinha. A Rico disponibiliza para todo mundo o gráfico avançado, né, que você pode acessar tanto através do menu do HB, quanto do site também você tem acesso a essa ferramenta gráfico avançado. Começa a chamar o gráfico daquilo que você tem interesse em tradear e começa a entender um pouco essa dinâmica dos preços. E ainda, sugiro para você, tem o MetaTrader, né, que é uma ferramenta que a Rico disponibiliza gratuitamente para os clientes, e tem a conta demo. Então começa, a hora que você sentir que você entendeu bem essas regras que eu vou passar aí para vocês, começa a fazer simulações através do MetaTrader, né, comprando e vendendo, e aí a hora que você sentir que você está legal, aí você entra para valer. Depois, agora aqui o Ramon Vilela está perguntando, seria interessante dar alguns valores de ganho e claro de perda. Seria possível simular ganho e perda com mini com 100? Olha, é fácil aqui, Ramon. Eu tenho aqui o resultado. Cadê? Deixa eu só pegar aqui novamente. Está aqui. Eu tenho o resultado em pontos, né? Esse aqui é o resultado em pontos que a gente conseguiu. Até o momento, 20.060 pontos. Se você operou com 5 mini contratos desde o início, você está pegando essas operações desde o início, desde 15 de outubro, você ganhou até o momento, né? Quer dizer, com um capital de R$500, você conseguiu multiplicar esse capital de 500, ele se transformou em fabulosos R$20.000, quer dizer, uma coisa assim realmente excepcional. Se você trabalhou com apenas um contrato, né, um mini contrato, ou seja, você colocou um capital de R$100, 20.060 pontos, vezes 20 centavos, você vai ter aí o seu financeiro, que também vai ser alguma coisa aí muito expressiva. 20 mil dividido por 5 vai dar aproximadamente o quê? R$4.000, quer dizer, R$100 virar R$4.000 em pouquíssimos meses, realmente é uma coisa fantástica. E no caso do dólar a mesma coisa. Se você está trabalhando com um mini contrato, você vai pegar esse valor aqui, esses 1.000 pontos que a gente conseguiu até o momento, multiplicar por 10, ou seja, deu um retorno, R$350 se transformaram, deu um lucro de R$10.000. Então fica bastante fácil aí ter essa situação, né, de ganho real. Realmente é uma coisa aí que não é comum, aliás é totalmente incomum a gente conseguir ter esse ganho com ações em operações aí, de tempos maiores, mas felizmente a gente conseguiu desenvolver um setup muito lucrativo que realmente dá vontade da gente entrar com tudo, né? Entrar para valer com capital alto, né? Mas eu sempre recomendo para todo mundo entrar com capital pequeno, né? E fazer até essas operações de day trade como um complemento das operações de swing trade. Até o ano passado eu tinha uma carteira direcional onde eu alocava 99% do capital em operações de swing trade e apenas 1% para fazer aqui essas operações aí de day trade. Bom, chega de lenga-lenga, né, pessoal, que a hora está passando, então vamos agora mostrar como é que funciona aqui esse setup, né, para que vocês entendam aí essa metodologia que eu desenvolvi. Então, como é que são as indicações? Alguém me perguntou aqui, sim, são pelo fórum ou pelo relatório call. Eu acabei de finalizar o relatório de hoje, deixa eu até puxar para vocês, não quero me adentrar muito nele porque o meu intuito aqui é mostrar o setup.
mas deixa eu colocar aqui nessa mesma página das estratégias. Baixa aqui o call diário, é um relatório aí bem completo, né, onde eu faço um overview do que aconteceu no mercado. Tem 6 papéis aí que a gente faz um acompanhamento diário, que são BVMF, Cyrela, Gerdau, Banco Itaú, Petrobras e Vale. Aqui as operações que a gente tem, que a gente está tocando, né? Aqui as operações abertas, aqui as últimas operações de swing. Depois, logo aqui embaixo, coloco sempre as operações do último pregão. Aqui foram as nossas operações de hoje, que a gente já vai falar sobre elas. Aqui os papéis que a gente faz o acompanhamento diário. Ativos que a gente costuma indicar, que no caso aqui seriam operações de swing. Ativos que a gente está de olho aqui, pode ser operações tanto na compra quanto na venda. E eu faço um pequeno estudo do mini índice e do mini dólar também, né, para ilustrar esse call, né, baseado no comportamento do último pregão, tentando antever o que pode acontecer no pregão seguinte. Então, por isso que ali fala indicações pelo fórum ou por esse estudo do call. Então, esse daqui é o pontapé inicial para a gente começar o dia. Já tem um pequeno estudo aqui do mini índice, né, acreditando na continuidade da alta, e um pequeno estudo também para o mini dólar, acreditando na continuidade aí da queda. Vamos voltar aqui às regras. Eu utilizo sempre o gráfico de 15 minutos, né, para fazer esses estudos. Então, ou seja, não é aquela adrenalina total, né, a gente tem sempre uma folguinha de 15 minutos para programar essas entradas. Eu sei que tem gente que trabalha com gráfico de 1 minuto, tempos menores, né, mas aqui é mais tranquilo. E eu consegui me adaptar melhor com esse gráfico de 15 minutos. Então, esses estudos aqui, as entradas são sempre utilizando o gráfico de 15 minutos. Quando a gente fizer começando aqui, eu estou começando com o mini índice, pessoal. Quando a gente começar a efetuar ou uma compra ou uma venda, sempre o stop inicial é 150 pontos de folga do valor de entrada. Então, tem um valor de entrada X, né? Se entrou na compra ou entrou na venda, dá uma folga para cima ou para baixo de 150 pontos, vai ser aquele stop inicial. Ou seja, se não der certo, você já sabe quanto que você vai perder naquela operação, que são 150 pontos. Aí, isso aqui é uma pequena mexida que eu fiz essa semana. Eu estava, até um bom tempo atrás, as minhas entradas sempre entrando a partir do segundo candle, do candle das 9h15, ignorando o primeiro candle da abertura para não entrar muito no oba-oba. Só que eu comecei a observar aí os últimos pregões, né, que a gente estava tendo movimentos bastante fortes no início do dia. E falei, puxa, por que não aproveitar esses movimentos? Então eu fiz uma modificação nessa regra. Entrada a partir das 9h15 vale apenas para os estudos, aqueles, por exemplo, do call de entrada. No caso que eu chamo de automação, né, essas entradas automatizadas, que a gente vai ter um critério de contagem, a partir da abertura já está valendo. Então a gente começa a entrar no pregão desde a hora da abertura, a partir das 9 horas, e eu tenho um horário limite para abertura de posições. Fechamento não, mas um horário limite para abrir posições, que é até às 17h15. Então, a partir daí, eu já fecho aqui, eu não abro mais operações. Bom, vamos lá. Quando eu falo no estudo, entrada acima de ou abaixo de, se for para o mini índice, eu peço para que deixe uma folga de 100 pontos. Então, a entrada, vamos supor, eu tenho uma resistência em 48 mil pontos. E no call, né, naquele que eu acabei de mostrar para vocês, ele está indicado compra acima de 48 mil pontos. Então, a gente vai entrar a partir de 48.100. Aí, antes que alguém pergunte, mas aí amanhã, por exemplo, abriu com mais um gap de alta, ele abriu lá com 48.500 pontos. Ok, esse estudo do call furou, mas não tem problema. Abriu com 48.500 pontos, ok, esse foi o valor de abertura. Vamos ver o que dá para a gente fazer pela automação. E como é que funciona essa automação? Se a gente tiver, a partir da abertura, um movimento de 150 pontos,
no mesmo candle, isso já valida uma entrada, seja ela na compra ou seja ela na venda. Então o candle abriu às 9 horas. Aí ele começou a subir, subir, subir. Digamos que ele abriu em 40... Vamos pegar o dia de hoje aqui, mais fácil. Acho que o André me pediu, não sei se ele está presente, ele me pediu para exemplificar, mostrando no gráfico. Então vamos tentar fazer isso daqui, pegando o dia de hoje. Então em J16, deixa eu abrir aqui. O INJ16, muito bem aqui. Aqui está o candle da abertura. Ele abriu hoje aqui, abriu em 45.655 pontos. Então a gente vai contar 150 pontos para cima. Eu acho que essa operação aqui eu fiz. Vamos confirmar aqui no relatório. Dia 3 de março, está aqui. 46.655 com 150 pontos, 45.805 pontos. Então a gente fez essa compra. Por que regra? Qual foi o motivo de eu entrar nessa compra? Então eu coloco aqui o candle que eu entrei, regra dos 150 pontos. A saída a gente já vai ver daqui a pouco. Então aqui deu a entrada da operação. Vamos voltar aqui nas regras. Então tá, 150 pontos no mesmo candle, ele já valida, a partir da abertura, já valida uma compra ou uma venda. Agora, a gente pode utilizar também, de repente ele subiu aí nesse primeiro candle 100 pontos. Puxa vida, não deu os 150 pontos, mas continuou subindo no candle seguinte. Então a gente pode também 150 pontos. Ele pode ser num candle só, a gente entra seco com 150 pontos, ou somado aí com o próximo candle. Só que tem um porém nesse caso, pessoal. Se a gente for entrar no candle seguinte, vamos supor que a gente teve aí 100 pontos de 100 pontos de variação. A gente vai precisar, não, vou colocar aqui uma outra situação. Vamos supor que a gente teve aqui nesse candle, esse primeiro candle, 140 pontos até a máxima do candle. Não deu para entrar. Começou o candle seguinte, eu vou entrar 10 pontos acima? Não, não vou. Por quê? Porque se for somado com anteriores, eu estou pedindo para deixar uma folga de 30 pontos sobre a máxima se for uma operação de compra ou sobre a mínima se for uma operação de venda. Então vamos supor, esse primeiro candle da abertura até o máximo, ele somou 140 pontos. Então a entrada, se for no próximo candle, ela vai se dar 30 pontos acima, ou seja, a partir da abertura daquele candle que já fechou, vai se dar, nesse caso específico, não com 150, com 170 pontos. Então é 150 se for num candle só. Se somar com o anterior, ele pode ser maior que 150. Então tem que deixar uma folga aí de 30 pontos acima da máxima se for compra ou abaixo da mínima se for venda. Deixa eu ver, tem uma colocação aqui. Marco Campos, posso comprar e deixar rendendo por tempo indeterminado, uma vez que acredita na alta do dólar a longo prazo? Bom, o Júlio está respondendo para o Marco, pode, mas você vai ficar posicionado, sua margem deverá ser bem maior. Tem um porém aqui, Marco, também. Os contratos futuros, eles têm prazo de validade. No caso do dólar especificamente, a cada mês a série é renovada. Então, se você quiser ficar posicionado por um tempo maior, você vai ter que o quê? Você vai ter que, pelo menos uma vez por mês, encerrar aquele contrato que venceu e fazer aí uma nova posição no contrato novo. Não dá para você ficar aí, como uma ação, ficar aí, comprar ou vender eventualmente e ficar com ela aí o tempo que você quiser. Como ele tem prazo de validade, obrigatoriamente, ao final de cada mês, você vai ter que zerar uma posição e abrir outra. E como o Júlio comentou, realmente aqui a margem para a posição ela é bem maior mesmo, ela é bem diferente do day trade. Eu particularmente, eu prefiro continuar da forma que eu estou trabalhando. No day trade mesmo, né, está sendo muito mais tranquilo, a gente nunca sabe aí como é que vai ser o humor do próximo dia, e a gente está trabalhando de acordo com o humor, e graças a Deus conseguindo aí esses resultados aí bem consistentes.
O Ancimal está perguntando se não zerar a posição, o que acontece? Quando vence um contrato, obrigatoriamente tudo é zerado. Então você vai sair fora de qualquer forma. Né? Não dá para você o contrato, diferentemente de opção, né? Se você não exerceu o direito, você ali perdeu aquele direito e se tinha algum capital envolvido, você perdeu. Não. Os contratos futuros, obrigatoriamente no vencimento, todos eles são zerados. Não tem como você não zerar essa posição. Bom, vamos continuar aqui. Então, claro para vocês, pessoal, então esses 150 pontos ou essa folga de 30 pontos, 150 no mesmo candle, valida uma compra ou uma venda, contada a partir da abertura, e se não atingir essa contagem nesse candle individual, você soma com o próximo candle, só que aí tem que considerar aquela sombrinha, ou seja, você vai verificar, tem que ter no mínimo a soma dos dois, 150. Se deu 100 pontos no primeiro, foi a máxima, 30 pontos acima no segundo, eu posso entrar com 30 pontos acima com 120? Não, o mínimo é 150. Então tem que ter pelo menos uma folga de 30 pontos, ou sobre a máxima ou sobre a mínima. Bom, uma mudança que eu fiz também, pessoal, para a gente desconsiderar candles assim, com sombras muito grandes, né? Então eu coloquei aqui, esses candles, para a gente fazer a contagem, ele tem que ter o corpo predominando sobre as sombras. O que seria isso daqui? Vou pegar o gráfico aqui. Vamos aumentar um pouquinho o zoom. Só para ilustrar aqui um pouco melhor. Ó, esse candle aqui, o corpo dele em relação às sombras, ele está predominando sobre as sombras? Não. Está com uma sombra aqui muito grande. Então, esse daqui, esquecendo a pontuação dele, já não valeria para a contagem. Quer dizer, se eu tenho um candle anterior dessa forma, eu vou fazer a contagem dos 150 pontos a partir desse candle, nem vou olhar a pontuação desse daqui, porque ele ficou com uma sombra muito grande. Já esse daqui, ele já está com um corpo aí legal, né? Em relação à sombra superior aqui e a inferior. Ela não está se sobressaindo muito, está até com um corpo aqui relativo. Já esse próximo aqui, a sombra superior está pequena, mas a inferior aqui está um pouquinho grandinha. Esse daqui já deixaria uma certa dúvida, normalmente eu desconsideraria. Esse daqui, então, nem se fala, né? Praticamente sem corpo, só tem sombra. Ou seja, para fazer essas contagens de pontuação, eu vou olhar o candle anterior e vou ver o que se destaca mais. É o corpo ou são as sombras? Nesse daqui o corpo está se destacando. Já nesse daqui, já está com uma sombra aí, uma sombra bastante grande. Então, se eu tiver um candle anterior com sombra grande, eu não vou considerá-lo na contagem. No próximo candle eu vou começar tudo de novo a contagem dos 150 pontos. Se der num candle só eu entro, se não der, a partir do próximo, né, ele superando a máxima ou mínima em 30 pontos, eu vou entrar. Então, um critério novo que eu coloquei também essa semana, né? O candle anterior precisa ter o corpo predominando sobre as sombras. Bom, e como é que a gente administra o gain ou loss da operação? Deixa eu só ver mais algumas considerações. Juliano aqui, Glauber está perguntando se esse curso é online, qual a duração. Olha, Glauber, a previsão aqui de término, aqui eu vou tentar terminar essa palestra, que na realidade acaba se tornando um curso mesmo, às 9h20. Mas eu não vou atropelar, quero passar passo a passo para vocês, para que não surjam dúvidas. Colocação do Juliano, duas coisas. Existem as regras que estão publicadas nos relatórios e disponíveis no link Estratégias, e quem tem que seguir essas regras é cada um de vocês, né? Eu estou colocando a metodologia aberta. Isso daqui é como se fosse um programa de computador, né? Que ele está aí com código aberto. Agora, a execução, como a gente não tem um robô, fica a critério de cada um. Então, cada um vai determinar aí o ponto de sair, o ponto de entrar, seguindo essa metodologia. É importante que vocês entendam a metodologia, mas a aplicação fica a cargo de cada um. O Guilherme está perguntando, Evandro, não é bom iniciar pelo tempo gráfico de 15 e ficar olhando 1 e 5 correto? Não, é só o de 15 mesmo. E eu concilio também, Guilherme,
um de 5 minutos. Daqui a pouco a gente já vai ver essa parte. Bom, e como é que fica o gain ou stop loss, né, das operações nessas entradas automáticas? Como a gente tem uma dinâmica muito grande aí nessas mudanças de stop, então o stop ele acaba saindo como consequência dessas mudanças de stop, normalmente, porque tem situações que a gente vai ter um gain pré-estabelecido. Uma situação é a situação dos estudos, que já tem o gain pré-determinado, e outra situação, eu vou passar daqui a pouco, que é uma situação quando a gente estiver em situação negativa no dia, que também foi uma alteração que eu fiz nesta semana. Bom, vamos lá. Saí de uma operação. Como é que eu faço uma próxima entrada, né? Eu saí da operação por algum critério específico, digamos que eu estava comprado, mas o índice continua a subir. Então, enquanto a gente tiver aquela condição de 150/30 pontos para trás, continua valendo a reentrada. Eu posso sair de uma operação e reentrar até eventualmente no mesmo candle, né? Se ele de repente ele deu uma encolhida, né? Que me acionou um stop, por exemplo, de uma saída por alguma regra específica, em seguida ele incorporou de novo, deu 150 pontos de avanço, ou superou um candle anterior que já tinha condição de 150 para trás em 30 pontos, tudo bem, eu posso reentrar inclusive nesse mesmo candle. Ou espero o candle seguinte também, olha a sombrinha dele superior ou inferior, e entro 30 pontos acima ou abaixo. Enquanto estiver naquela direção, eu vou fazendo quantas reentradas possíveis aparecerem. Situação de exceção. Como eu comentei com vocês, pessoal, sempre quando a partir da abertura tiver uma variação positiva ou negativa de 150 pontos, eu vou entrar numa compra ou numa venda. Essa regra também entrou nessa semana. Então, digamos que eu esteja comprado. E a minha operação, quer dizer, essa última operação, por exemplo, ela acabou entrando numa situação que acabou formando o topo e o candle seguinte começa a voltar. Não necessariamente eu preciso esperar dar o stop para sair da operação. Digamos que eu tivesse uma operação, por exemplo, 150 pontos abaixo de determinado ponto, daria o stop da operação. Mas por algum critério, pela pontuação, saiu uma operação de venda em sentido contrário e eu estou negativo 100 pontos. Teoricamente não teria batido no meu stop, porque o meu stop está 150 para baixo, estaria faltando 50 pontos ainda para bater no stop. Mas já tenho um start aí sinalizando de venda, porque surgiu um candle vermelho que já está me validando uma operação de venda pelos 150 pontos. Então o que eu vou fazer aqui? Aí a gente vai usar aquela boleta Super Day Trade, tem um comandinho chamado inverter posição. Se eu estou comprado, vou passar para venda, ou seja, eu vou encerrar aquela compra, estopar mesmo, estopei com 100 pontos e vou entrar a partir daquele momento instantaneamente na posição de venda. Então aqui eu criei a situação aí de inversão de posição que a gente não tinha até o momento anterior ou até o último mês, quando a gente estava com um setup um pouquinho diferente desse setup que a gente está agora nesse momento. E também criei uma condição aí para que a gente não fique aí, se a gente tiver com um dia ruim, a gente não fique aí, deixar essa perda aí crescer aí ilimitadamente. Então, qual que é o critério que eu criei aí, que eu achei bastante legal aí, para que a gente não fique insistindo, se a gente começou eventualmente por qualquer motivo aí com o pé esquerdo, ou pegou um dia difícil, enfim, isso acontece mesmo, que foi essa situação aqui. Se eu tiver num dia negativo, com perda igual ou maior a 150 pontos, mas isso daqui eu já vou mudar, pessoal. Eu já comecei a utilizar a partir de hoje. Qualquer pontuação, porque a ideia é trazer o emocional de volta para a condição de equilíbrio. Então, ou seja, esqueço aqui, onde vocês estão lendo aqui, igual ou maior a 150 pontos. Estou negativo no dia. Pode ser a primeira operação, pode ser alguma operação, entrei no negativo. Quando a gente está no negativo, a gente sabe que embora a gente precise aprender a perder e conviver com stops, mas ninguém gosta de estar perdendo. Então o que a gente vai fazer? Se eu entrei no negativo, a próxima operação, o que eu vou fazer? Eu vou fixar um gain
para ela. Se aparecer uma próxima operação, seja ela de compra ou seja ela de venda, eu vou ajustar o gain exatamente para cobrir essa perda. Eu estou tirando nesse momento, como eu comentei com vocês, valores até inferiores a 150 pontos. Aí alguém vai me perguntar, mas se eu estiver perdendo 5 pontos, eu vou abrir uma operação nova só para 5 pontos? Tá bom, pessoal, a gente pode determinar aí um critério, fica a cargo de cada um, né? Tá, até 50 pontos para mim tá legal, o meu limite máximo de perda de 150, fica a critério de cada um, mas a ideia é trazer o emocional de volta ao ponto de equilíbrio. Então, se eu estou perdendo, por exemplo, 150 pontos em uma operação, uma próxima operação que surgir por esse critério de automação, eu vou colocar o gain, se eu estou perdendo 150, eu vou fixar o gain 150 pontos de lucro, para fechar no 0 a 0. Aí eu fiz essa nova operação. Puxa vida, perdi de novo. Levei outro stop loss. Aí o que eu vou fazer? 2 loss seguidos, né? Não vou insistir mais naquele dia, né? Vou fechar o HB aqui. Amanhã eu começo tudo de novo. Não vou continuar operando mais naquele dia. Quer dizer, tiver negativo, né? Ou manter mesmo esses 150 pontos, ou deixa um critério mais livre, eu vou na próxima operação fixar um gain para cobrir aí aquela perda que tiver me incomodando. Se a nova operação der loss novamente, aí esqueço aí o dia. Aqui uma situação também contrária. Eu estou já num dia bastante positivo e levei uma pancada aqui, um loss de 150 pontos. Puxa vida aqui, diminuiu bastante o lucro que eu estava tendo, mas ainda estou positivo, né? O que eu vou fazer? Eu vou continuar arriscando aí, ainda estou positivo, tive uma perda grande, né? Mas ainda estou positivo. Então a ideia também, se veio essa perda mais alta, né, de um dia positivo, encerrar o dia aí para aquele contrato. Foi 2 critérios que eu coloquei aí nessa semana para que a gente possa manter o nosso emocional mais tranquilo. Não ficar insistindo quando estiver perdendo, né? Ter uma segunda chance, ok, perdi essa, vamos tentar uma próxima operação. Perdi de novo? Esquece, fecha o HB, amanhã a gente recomeça. E no lado contrário também, estou ganhando. Digamos, estou 500 pontos aqui positivo. Puxa vida, perdi 150 nessa operação, agora eu não estou mais com 500, estou com 350. Ah, mas eu quero voltar para os 500 que eu estava antes. Vou arriscar novamente? Não. Fecha, embolsa os 350, amanhã a gente continua novamente. Então, não vamos deixar devolver todo o dia lucrativo que a gente teve, mas também, como é que se diz? No lado contrário também, não vamos ficar só na torcida e deixar esse prejuízo aumentar aí indiscriminadamente. Vamos lá. Stops, que é a parte mais importante, que é a condução das operações. Então aqui como é que se dão as entradas, né, pessoal? As entradas aí por 150 pontos, conciliando aí, se for somado com candles anteriores, uma folguinha de 30 pontos. Bom, quando a gente tiver o primeiro candle fechado de 15 minutos, a gente vai deixar uma folga de 30 pontos, se for uma operação de compra, abaixo da mínima, para melhorar o stop. É claro, se fechou o primeiro candle de 15 minutos, 30 pontos a menos, ficar um stop maior que 150 pontos, mantém o stop original ainda. Mas, digamos, fechou o primeiro candle de 15 minutos, 30 pontos a menos, deu um stop ainda no negativo de 100 pontos, ok, esse stop aí não vai ser mais de 150 pontos, vai passar a ser agora de 100 pontos. Então, quando tiver aqui um candle aqui, fechado de 15 minutos, a gente pega e ajusta, faz a primeira mexida aí no nosso stop. Aqui é uma regra protetiva para a gente procurar deixar essa operação aí no mínimo no break-even, no 0 a 0, o quanto antes. Então a operação começou, avançou 50 pontos até 85 pontos, ou seja, eu estou no lucro entre 50 até 85 pontos, o que eu faço? Eu levo o stop lá para o 0 a 0. Se der uma recuada depois, eu não vou sair mais no negativo dessa operação. Então eu vou aqui
sair no 0 a 0. Vou ter os custos de corretagem, paciência, mas não vou sair no negativo. Nessa faixa de avanço, entre 50 até 85 pontos. A partir de 90 pontos, aí a coisa já melhora. Aí eu já vou levar o meu stop aqui para a zona de lucro, ou seja, avançou 90 pontos a favor da minha operação. O que eu vou fazer? Eu vou levar o meu stop na zona de lucro em 50 pontos positivo. Então vamos supor, entrei em 48 mil pontos, operação de compra. Avançou, chegou em 48.090 pontos, meu stop vai para 48.050 pontos, ou seja, se voltar a partir daí, eu já tenho 50 pontinhos aí garantido no lucro. Chegando nessa condição de 90 pontos, aí eu vou melhorar aqui a minha condição de monitoramento. Eu vou deixar o gráfico de 15 minutos de lado e vou passar aqui para o gráfico de 5 minutos. Ou seja, eu vou utilizar aqui tempos menores aqui para fazer aí o monitoramento das minhas operações. Então, ou seja, eu deixo de lado aqui o gráfico de 5 minutos e vou focar aqui no gráfico, deixo de lado o gráfico de 15 minutos e vou focar aqui no gráfico de 5 minutos. E aí mantendo sempre aquele critério de deixar uma folga de 30 pontos aqui abaixo da mínima ou máxima, dependendo aí do sentido da operação. O Guiante está perguntando aqui do cachorro, meu cachorro que está latindo. Pois é, Guiante, eu tenho 2 aqui, né? E agora os 2 resolveram brincar no meio da palestra, né? Não tem muito o que fazer, só para a gente se contrair, então estão latindo um pouquinho, né? Mas o importante é eles não latirem mais alto do que eu, né? Para que a gente não perca o conteúdo aqui do nosso curso, da nossa palestra de hoje. Então vamos lá. Então depois de 90 pontos, a gente vai fazer o monitoramento pelo gráfico de 5 minutos. Aí aqui mais um critério protetivo para que a gente também consiga defender sempre o máximo de lucro possível, né? Muitas vezes a gente percebe aí movimentos rápidos, né? Para cima ou para baixo e depois acaba devolvendo tudo, né? E não é legal, por exemplo, a gente ter uma operação aí que eu estou já com o stop no lucro, 50 pontos de lucro. De repente ela dá uma pancada de 500 pontos para cima por qualquer motivo e no instante seguinte volta tudo de novo para trás e acaba pegando o meu stop de 50 pontos. Fala, puxa vida, saí com os meus 50 pontos, mas caramba, a operação aí ela andou 500 pontos, eu só peguei 50. Isso para o nosso emocional também não é legal. Então eu criei um critério protetivo que seria o seguinte: a operação ela avançou 50 pontos. 50 não, ela avançou a partir de 150 pontos de avanço, eu já levo o meu stop, independentemente de onde ele estiver, eu vou levar ele no mínimo para metade dessa pontuação, ou seja, avançou 150, meu stop vai estar no mínimo 75 pontos no lucro. Avançou, foi para 200, meu stop está em 100. Avançou 300, meu stop está em 150. E assim por diante. E continuo monitorando pelos 5 minutos também. Eu vou sempre estopar ali na melhor condição, conciliando essa variação que já fez com um gráfico de 5 minutos. Então a gente vai trabalhar aí com os dois. Quando eu tiver uma operação com gain pré-estabelecido, aí entra esse critériozinho aqui, que a gente tem aqui, que eu chamo isso daqui de regra dos 70 pontos. Ultimamente é bastante difícil a gente aplicar, porque quase todas as operações que a gente tem feito não tem tido aí um gain pré-estabelecido. Mas digamos assim, como a operação do estudo do call de amanhã. Então quando tiver quase chegando lá no objetivo, tiver 70 pontos aí antes do objetivo, o que a gente vai fazer? A gente já vai levar o nosso stop, se ele não estiver lá em cima, levar esse stop lá para cima, ou seja, a 70 pontos do objetivo, eu dou uma folguinha de 30 pontos, ou seja, ele vai ficar 100 pontos do objetivo, e se não chegar lá no objetivo que a gente fixou, pelo menos eu vou sair da operação quase no objetivo, né? Vou sair 100 pontos abaixo, mas bastante perto daquele objetivo que a gente traçou. Isso daqui, essa regra foi criada para tirar aquela sensação do famoso quase, né? Puxa vida, a operação estava indo tão bem, chegou tão perto do objetivo, mas acabou voltando aí
e enfim, e eu não consegui sair quando estava no ponto melhor. Então, a 70 pontos do objetivo, a gente fixa o stop, dá uma folguinha de 30 pontos, ou seja, vai ficar uma folga total até o objetivo de 100 pontos e vai ser o nosso ponto de stop. E essa aqui é uma situação indesejada, mas que acaba acontecendo, né? Em muitas situações, quando a gente acaba entrando numa operação e acaba não desenvolvendo, né? Ele acaba patinando de lado. Então, o que a gente vai fazer? Entrou na operação, começou a andar de lado, a partir do terceiro candle, de 15 minutos, depois que a gente já entrou, a gente vai zerar essa operação, vai fazer uma saída a mercado. Pode ser que a gente consiga sair no 0 a 0, pode ser que a gente consiga sair com alguma coisa de lucro e pode ser que a gente consiga sair tendo algum pequeno prejuízo. Mas se a operação não andou, melhor coisa aí é deixar de lado, esperar novamente o mercado tomar uma direção, seja para cima ou seja para baixo, né? Até a gente ele ter aí um direcional novamente para que a gente entre novamente na operação. Então, lateralização a partir de 3 candles, depois que a gente entrou no gráfico de 15 minutos, saída a mercado. Vamos ver aqui se a gente tem aqui algumas outras perguntas. Turquinho, temos exatamente os mesmos problemas, provavelmente as mesmas estopadas no loss. Olha nossas perguntas aí, estou olhando as perguntas, vamos lá aqui. Sim, mais para cima aqui, vamos lá. O Juliano está brincando aqui, ração aqui para os meus dogs aqui. Sim, eles estão bem abastecidos, mas aqui infelizmente resolveram brincar mesmo. Os dois aqui, eu tenho um cachorro um pouco maior, o outro menor, né? E agora estão numa festa só os dois. Léo Lima me perguntando se eu fico em alguma sala ao vivo, onde fala as operações que estão fazendo. Eu fico no fórum, não fico em nenhuma das salas das comunidades de traders, né? O fórum, como eu mostrei no início aqui da palestra de hoje, ele é uma interação por chat, não é por áudio e vídeo, né? E tudo que a gente toca durante o dia, não só day trade, né? Tudo que é relacionado com o mercado, position, qualquer tipo de investimento, notícia que impacta o mercado, a gente comenta lá no fórum. Então, eu fico no fórum da corretora, que você pode acessar dentro de interatividade lá no dashboard. O que mais? Exemplo no gráfico aqui. Bom, vamos lá, vou colocar mais alguns. Agora que eu já falei das regras, vamos voltar aqui nessa primeira operação aqui e vamos voltar lá para o gráfico. Então, vamos voltar lá no nosso relatório. Pegar um exemplo aqui na operação de hoje. Primeira operação do dia. Então vamos lá, dia 3 de março. Está aqui. Então a entrada eu já comentei para vocês, né? Candle das 9 horas, 150 pontos. Nós saímos desse mesmo candle aqui com 135 pontos. Por que 135 pontos e por que essa saída? Então vamos ao gráfico. Cadê o candle das 9 horas? Está aqui. Então a gente teve aqui uma abertura em 45.655 pontos e fez uma máxima em 46.070. A gente entrou em quanto? Em 45. Vamos fazer aqui junto com vocês. Vamos pegar aqui o nosso calculator, aqui, nossa calculadora. Hoje a sinfonia dos cachorros realmente está bem intensa mesmo. Vamos lá. 45.655 mais 150. Então está aqui a nossa entrada em 45.805. Por que a gente entrou em 45.805? 150 pontos acima. Fez essa máxima aqui em 46.070. 46.070 menos 45.805, 265 pontos, dividido por 2. Peraí. Fechei a calculadora, não era para fechar. Calculadora, vamos lá. 265
dividido por 2, 132,5, sempre arredondo aqui, como o índice ele vai de 5 em 5 pontos, né? Então arredondo sempre numa condição melhor. 135 pontos, eu garanti o stop pela regra dos 150 pontos, ou seja, ele deu mais de 150 pontos de variação, eu coloco a condição aqui no meio, 135 pontos. E ele deu aqui, como vocês podem ver, esse recuo mais forte, depois que ele foi lá para cima, e durante a formação desse candle, a gente acabou saindo nesse mesmo candle na operação com 135 pontos de lucro. Por isso que está aqui, primeira operação. Vamos lá aqui, 45.805 pontos, às 9 horas 150 pontos, saída em 45.940 pontos, 135 pontos de lucro, que regra que foi feita a saída, 150 pontos. Então aqui tem todas as entradas e saídas, e a regra que eu utilizei quando eu entrei e a regra que eu utilizei quando eu saí também. Isso daí para facilitar aí para vocês aí o entendimento melhor aí dessas entradas e saídas. Então depois vocês podem pegar aí o gráfico de vocês e dar uma olhada em cada uma das operações. Lembrando que, conforme a plataforma que cada um utilizar, a gente pode ter uma pequena diferença aí de valor de abertura e valor de fechamento. Por quê? Porque os únicos valores que vão bater 100% em cada plataforma é o quê? É o valor a hora que o pregão abre e a hora que o pregão fecha. É a mesma coisa que o quê? Que um relógio. É impossível vocês terem todos os relógios ali sincronizados infinitesimalmente aí no mesmo segundo. Digamos, deu 10 horas. No meu relógio, são 10 horas agora. No relógio de algum de vocês aí pode levar uma fração de segundo aí para bater 10 horas também. Só que a plataforma gráfica, a minha plataforma, pode ter capturado esse negócio que saiu exatamente agora 10 horas. Já numa outra plataforma, que ocorreu com um pequeno delay aí de alguns milissegundos, alguma coisa nesse sentido, pode eventualmente não capturar esse negócio. Então pode ter alguma pequena diferença entre o valor de abertura e o valor de máxima e mínima. No final aí, tudo vai se acertar. Mas o importante é vocês pegarem, entenderem o setup e olhar pela plataforma de vocês. Aqui, esses valores que eu tenho aqui, são pela plataforma que eu utilizo, que é uma outra plataforma, que é uma plataforma paga, que é o AE Broadcast, aí da agência Estado. Bom, vamos lá, tem mais alguns comentários aqui. Turquinho, Evandro, faça as operações como scalp na comunidade de traders da Rico, mas é só áudio, os caras falam muito rapidamente, difícil entrar e sair junto na hora certa. No fórum é mais tranquilo. Eu acho que talvez aqui no fórum seja um pouco mais tranquilo, porque até pelo tempo gráfico que a gente trabalha, né? 15 minutos, eu acho que é um tempo mais tranquilo. Sei que tem muita gente aí, quem treina bastante, trabalha com tempos gráficos aí mais rápidos, de 1 minuto principalmente, e aí é uma adrenalina total, né? Por isso que eu gosto mais também do 15 minutos. Júlio Ribeiro, antes tinham 3 salas para traders, iniciantes, operação mini índice e uma outra. Agora só vejo disponível ponto a ponto com o Leandro Martins. A gente tem diversas salas na realidade, diversas formas de assessoramento aí para vocês. Tem o ponto a ponto com o Leandro, tem a comunidade de traders, tem o 2 minutos vencedor, Japa Trader, tem um monte de parceiros também que trabalham. O objetivo é tentando aí dar a maior assessoria possível para vocês, né? E aí eu sugiro que vocês experimentem aí todas elas, né? E aquela que vocês se sentirem melhor, né? Vocês permaneçam, né? Gostaria muito aí que vocês viessem ali, começassem a participar do fórum, onde eu fico lá todos os dias. Mas fica aí de acordo com o perfil de cada um, né? A gente tem excelentes profissionais e todo mundo aí procurando aí desenvolver aí, fazer um bom trabalho, né? E atender aí os objetivos aí de cada um. O Guiante está perguntando ali para mostrar lá no MetaTrader como é para montar as entradas. Olha, Guiante, a ideia aqui dessa palestra de hoje é mostrar a metodologia empregada e não entrar especificamente em como montar uma boleta específica, né? Porque dependendo da ferramenta que você utilizar, você pode ter esta ou aquela boleta. Tem até o Profit Chart também, que tem alguns que estão utilizando. Então tem
uma palestra específica chamada Plataforma Rico, que ela é feita todos os dias, onde é focada exatamente no preenchimento dessas boletas. Aqui o que eu quero passar para vocês é a inteligência que a gente está utilizando aqui nessas operações. Preenchimento da boleta é uma coisa assim que eu chamaria de mais um detalhe para colocar em prática. Mas de nada adianta saber preencher a boleta se a gente não conseguir entender o que a gente está fazendo. Tarcísio está perguntando boleta para colocação dos stops. O que eu sugiro fazer, Tarcísio, que eu comentei no início, você anotar o valor do stop conforme essas regras aqui que a gente está seguindo, e bateu naquele valor, você vai lá no Super Day Trade, você coloca ali zerar, ou se for uma situação de inversão de movimento, você pega e clica ali, inverter posição. É a melhor forma que a gente tem aqui para fazer a coisa de forma imediata. Eu prefiro fazer dessa forma. Bom, vamos falar agora, pessoal, lá do mini dólar. A metodologia é exatamente igual, essa que a gente está aplicando com o mini índice, porém a pontuação é diferente, né? Claro, né? Porque a gente tem valores diferentes, então a pontuação é diferente, mas a metodologia é exatamente a mesma. Então, por exemplo, onde a gente tinha 150 pontos lá para o mini índice, quando a gente for trabalhar com dólar, em vez de 150 pontos, vão ser 11 pontos. Então, os nossos 150 pontos equivalentes no dólar, eles se transformam em 11 pontos. Depois, aquela folga de 30 pontos que a gente tem sobre a máxima ou mínima, no dólar vai ser uma folga de 3 pontos. Quando for uma entrada por estudo, como aquela que a gente passa aí através do call, entrada acima de ou abaixo de, qual que é a folga que a gente deixa? Enquanto no índice a gente deixa uma folga de 100 pontos, no dólar a gente vai deixar uma folga de 5 pontos. Então, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Que mais? Tem uma correçãozinha para fazer aqui, hein? Lado contrário, isso aqui o copy paste falhou. Aqui seria 11 pontos. Já vou acertar aqui depois lá no site. Aquela condição, teve uma perda de 11 pontos. Estou negativo no dia 11 pontos. A próxima operação que eu abrir, eu vou colocar um gain, aí, um objetivo para perseguir, de 11 pontos, que é para levar aquela situação de 0 a 0 novamente, para tentar aí, a partir daí, trabalhar aí novas operações e tentar ganhar dinheiro. Se eu, na nova operação, que nem no mini índice, der um loss novamente, ou seja, perdi novamente aí, sair novamente no negativo, não vou insistir mais, né? E eu vou também fechar o HB e encerrar o dia ali, no caso, para o dólar. E também, situação contrária, eu estou positivo no dia, levei um loss mais pesado aí de 11 pontos, fecho o HB e vou começar aí trabalhar novamente, fecho o HB, embolso aquele lucro, no dia seguinte eu continuo aí procurando aí as minhas operações, as minhas entradas. Depois, regra do quase que a gente tem ali no índice, 70 pontos. A regra do quase para o dólar, deixa eu localizar ela aqui. Onde que ela está aqui? Está aqui. Quando eu tiver operações pré-determinadas, que eu tenho um objetivo fixado, chegou em 5 pontos do objetivo, ou seja, eu estou quase chegando lá no meu objetivo. O que eu vou fazer? Vou deixar uma folga, uma folguinha a mais de 3 pontos, e eu vou ajustar o meu stop 8 pontos antes do objetivo. Ou seja, se ele fizer um recuo mais forte, não encerrei no objetivo, mas encerrei 8 pontos antes, para também não ficar com aquela sensação do quase. E o mesmo critério de lateralização. 3 candles de lado depois que a gente entrou, saída aí a mercado, né, para esperar aí novamente aí ele tomar uma direção, seja para cima ou seja para baixo. Vamos lá aqui agora tentar responder algumas perguntas e dúvidas de vocês, né? São 9h12 agora, a gente já tem uns minutinhos. Então, vamos lá. Juliano Simil, aliás, está com três colocações. Primeira, dica. Para quem segue a estratégia do Evandro, uma das melhores plataformas é o MetaTrader.
Concordo, combinado com a boleta que a Rico criou. Vale a pena vocês se informarem a respeito. Pois é, a única coisa que está faltando lá no MetaTrader, como eu comentei, é a gente conseguir desenvolver um robô para colocar lá. Aí vocês podem esquecer aqui toda essa metodologia, porque a inteligência vai ficar por conta do robô. Enquanto a gente não tiver, vai ter que ser mesmo ser feito na mão. Dica 2 para quem está começando no mercado. Não se iluda achando que é fácil ganhar dinheiro com isso. Não, não é. Aliás, é muito mais fácil perder do que ganhar. E aí, as nossas perdas, a gente tem que considerar essa perda como o quê? Como um investimento que a gente está utilizando para aprender. Isso vale não apenas para o day trade, para qualquer tipo de operação que vocês fizerem. Quando vocês estão estudando, por exemplo, lá na faculdade, enfim, um curso, normalmente aí vocês têm um custo para vocês conseguirem o diploma, vocês estão pagando para ter aquele diploma. Então é a mesma coisa, como que a gente vai pagar aí para aprender a operar? Com essas perdas que a gente tem no dia a dia do mercado, investindo em cursos pagos também para se aperfeiçoar, comprando livros, né? Então a gente tem que aprender a perder e considerar cada perda aí como fazer parte do aprendizado. E para isso é importante vocês terem aí um limite de perda aceitável. Como esses mini contratos, eles são ali, com valores bastante pequenos, a gente já consegue fazer essas operações, eu sugiro para quem está começando, começa com mini índice, que a partir de R$100 já dá para começar a operar aí um mini contrato, né? E vai com um só. E já considera, esses R$100, faz de conta que eu fui para balada hoje à noite aí, eu fui comer fora ali e gastei R$100. Já considera literalmente como perdido esses R$100, porque aí o emocional vai ficar super tranquilo. Não deu certo? Ok, amanhã eu coloco mais 100, vamos tentar tudo de novo. Não comecem grande, como o Juliano mesmo comentou, operar pequeno. Depois, a apresentação é bem diferente, mas é uma plataforma operacional. Sim, o MetaTrader 5, né, que a Rico disponibiliza para vocês, né, ele também já tem um gráfico incorporado, né, assim como o gráfico avançado para que vocês possam seguir, né, só que ele tem o quê? Ele tem a possibilidade aí de vocês, por essa plataforma, também já fazerem as operações de compra e venda. E aconselho também, reforçando o que eu comentei antes, né, para quem está começando, não começa de cara com a conta produção. A conta produção é onde vocês vão fazer as operações de verdade. Tem sempre tem a conta demo, né, onde vocês vão fazer simulação lá no MetaTrader. Então comecem operando com a conta demo. Aí vocês não precisam colocar valor nenhum, né, é só utilizar as opções comprar, vender e assim por diante, né, de acordo com o que vocês estão entendendo naquelas operações, e aí vocês vão ter um resultado, né, de ganho ou de perda, e assim que vocês sentirem confiança, aí começa a entrar aí com o capital de vocês aí para valer. Perguntas agora, maravilha, vamos lá. O Feltz está me perguntando, bom, primeiro o Ricardo aqui, como é feito o cálculo da margem? Bom, a Rico estabeleceu, né, hoje para você operar um mini contrato, a área de risco determinou que com R$100 ela já libera para você operar um mini contrato. E para o dólar, um mini contrato de dólar, R$350. Depois, vamos lá aqui, Feltz, 100 para cada contrato no mini índice, sim, os valores, exatamente. Ansimor, como você chegou a 150 pontos de setup? Pois é, Ansimor, esse setup aqui, na realidade, essa metodologia, ela já vem lá de trás. Aliás, ela já tem pelo menos mais de um ano. Quando eu trabalhava ali, quando eu comecei com a carteira direcional, se não me engano, foi acho que 2014, 2015, até meados de 2015, eu comecei o quê? Eu comecei a mesclar com operações de day trade. Então foi um setup empírico que a gente foi o quê? Que a gente foi aperfeiçoando, até que a gente chegou nessas condições que a gente tem hoje. Hoje, esses 150 pontos, eles têm funcionado bem. Não quer dizer que amanhã
vai continuar funcionando. Pode ser que o mês que vem, quando a gente voltar com essa palestra, eu não esteja falando mais de 150 pontos, esteja falando em 160, esteja falando em 140. Hoje é um número que tem funcionado bem. Então, cada mexida que a gente tem feito aqui no setup é em função dos resultados aí que a gente vem conseguindo. Todos os dias, cada operação que a gente recebe, eu reavalio, a gente está verificando o que deu certo e o que não deu certo e sempre procurando otimizar. Então foi um valor aí experimental que ele foi ajustado e hoje a gente está com esses 150 pontos. O que mais que a gente tem aqui? Valores aqui de corretagem, sim, é R$1 por contrato. Depois, e essa corretagem realmente ela pode cair, ficar bem abaixo de R$1, como o Juliano está colocando. Se vocês forem fazer bastante operações, eu recomendo para que vocês contratem um pacote de corretagem e eventualmente essa corretagem pode até cair, como o Juliano colocou aqui, até eventualmente a 26 centavos para cada contrato. Então é bem interessante vocês contratarem esse pacote de corretagem, né? Já é uma corretagem baixa, mas ela pode ficar menor ainda para não impactar no resultado final de vocês. Vou tentar exemplificar aqui uma reentrada no mesmo candle. O Tarcísio está perguntando, então vamos lá. Eu vou pegar aqui alguma situação hipotética aqui, Tarcísio. Vamos lá. Não sei se chegou na condição ou não, mas vamos supor aqui. Eu tivesse uma entrada aqui, nesse candle, e nesse candle seguinte aqui, meu stop ele estivesse ali protegido pelos 90 pontos. Aí eu trouxe meus 90 pontos, digamos que ele estivesse aqui, nesse ponto aqui, nesse valor. Aí a operação começou a subir, o candle começou a subir e voltou. Estopei, saí pela regra de 90 pontos com 50 pontos de lucro. Mas olha o que aconteceu no instante seguinte aqui. Esse mesmo candle aqui, ele voltou a se encorpar e ele fechou aqui bem gordo. Então o que eu vou fazer aqui nesse mesmo candle? Opa, começou aqui. 150 pontos. Eu posso entrar novamente nesse mesmo candle, ou se eu já tiver nesse candle anterior a situação de 150 pontos para trás, 30 pontos acima dessa máxima aqui, eu faria a reentrada. Então tem que avaliar aí a situação, o que aconteceu exatamente. Então essa situação de reentrada, ela daria em situações como essa, que é comum às vezes o candle, durante a formação dele, ele dá uma arrefecida, acaba pegando aquele seu stop e depois ele ganha força novamente. Então isso daí seria aí uma reentrada no mesmo candle. Vamos ver o que mais que a gente tem aí. O Estrela está falando, tem que ser pago inteiro. Sim, quando você compra um plano de corretagem, você compra o plano à vista, né? E aí você vai utilizando aquela corretagem pela validade, mas você tem que pagar sim no ato da compra. Mas normalmente esse plano ele vai ser um valor pequeno, né? Até porque a gente está falando aqui de corretagem também de valores baixos. Juliano ainda colocou uma colocação, pacote é um compromisso seu com a corretora, usando ou não usando no fim do plano você deverá pagar, mas só paga no fim apenas as ordens que você não usou. Sim, você comprou um pacote, por exemplo, sei lá, de 1000 ordens, venceu o plano e você utilizou 900, você perdeu o que você não utilizou. Então você tem que ter uma ideia de utilização de operações que você vai fazer. A ideia o que seria? Seria baratear a corretagem no final. Se você for fazer poucas operações, então deixa a corretagem aí de R$1 mesmo, né? Conforme você está utilizando. Bom, o Juliano está comentando aqui que não paga adiantado, que paga no final. Eu imaginei que ele pagasse antes, mas de qualquer forma dá uma confirmada com o atendimento. Vamos lá, ficou a pergunta do Soares. Qual que foi a pergunta do Soares? Deixa eu tentar localizar essa pergunta aqui para trás. Espera aí. Soares 33. Evandro, durante o programa você não dá o momento de entrada ou saída? Pois é, como eu comentei mais cedo,
eu não consigo, como o fórum ele não é voltado apenas ao day trade, apenas esse tipo de operação, vamos voltar lá no fórum aqui. Fórum. Ele tem aqui uma série de assuntos, né, que são tocados aqui ao longo de todo o pregão. E eu tenho que responder todos os tópicos que são abertos, né, eu tenho que responder as perguntas de todo mundo. Então não dá para ficar full time apenas nessas operações. Então o que eu coloco no fórum com antecedência? Apenas os estudos, né? Hoje mesmo aqui, vamos filtrar novamente aqui como WinJ16. Hoje, teve ontem também. Quando tem algum estudo, eu coloco com antecedência. Vamos localizar aqui. Mais para trás. O laje aqui está um pouquinho devagar, mas espera aí que a gente já acha um aqui, pessoal. Aqui. 15,52. Aqui não era um estudo no caso, foi uma possibilidade que eu coloquei, mas o estudo ele saiu na descrição. Eu tinha aqui, coloquei um retrato do índice, né? E eu já estava olhando aqui para 48 mil pontos. Ele chegou bem perto desse valor no finalzinho. Aí o que eu coloquei aqui? Abri o tópico 48 mil. Será que ainda chega lá hoje? É o próximo alvo que vejo. Que ele já tinha chegado num alvo anterior que eu tinha passado aqui. Num estudo anterior de 47 mil. Deixa eu só achar aqui. Opa, acho que eu pulei aqui. Espera aí. É que aqui está um pouquinho complicado de rolar. Está dando uma travada aqui. Mas a gente já acha aqui. Aqui. Ó. O Renato, aqui, não sei se ele está presente aqui na palestra de hoje, né, ele me perguntou ao meio-dia, né, se tinha algum estudo, alguma possibilidade de compra ou venda. Aí o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma possibilidade e fiz aqui esse pequeno estudo gráfico. Então, quando tem algum tipo de estudo, sim, aí eu coloco com antecedência. Agora, quando são essas entradas automáticas, normalmente eu estou só registrando as operações que foram acionadas pelo setup. Eu não consigo colocar isso daqui na hora que as operações acontecem, né? Porque tem outras demandas que eu preciso atender também. Vamos lá. Bom, então seria isso, pessoal. Estou vendo aqui que a maior parte aqui das perguntas já foram respondidas, né? Se tiver mais alguma dúvida, vocês podem me procurar amanhã no fórum, né, que eu fico lá durante todo o pregão. Deixa eu só, vamos voltar aqui para a tela cheia. Que eu estava comentando, quero agradecer a presença de todos vocês, mas comentar também para quem está conhecendo esse setup pela primeira vez, é interessante que vocês continuem acompanhando. Normalmente é uma palestra que eu faço aí todos os meses. Por quê? Porque esse é um setup bem dinâmico, eu estou ali bem em cima dele, né? Então essas regras que eu mostrei para vocês hoje, não necessariamente no próximo mês elas vão estar exatamente dessa forma como vocês viram aqui hoje. Mas é importante também que vocês entendam bem a metodologia, porque como eu comentei, eu não consigo passar em tempo real aí cada entrada e cada saída quando ela se dá aí por esse critério de soma de pontos. Então fica apenas, eu faço apenas o registro no fórum, né? E muitas vezes tardiamente, depois que a operação já deu saída ou deu entrada. Quando é estudo, tudo bem, eu consigo colocar ali com uma certa antecedência, dá para vocês
programarem aí, né, legal aí, e conseguirem fazer com antecedência. Mas quando não é por estudo, aí não tem jeito, aí vocês têm que estar com esse setup na cabeça, né? E principalmente saber depois que vocês entrarem na operação, porque entrar até é bastante simples, né? É só somar 150 pontos ou 11 pontos se for o dólar, né? Agora, depois que vocês estão dentro, é importante saber sair também, né? Muitas vezes ele dá uma pancada forte para cima se vocês tiverem comprado, mas depois acaba também voltando forte se vocês não saírem na hora certa. Pode todo o lucro de vocês aí acabar aí voltando aí muito rapidamente. Então é importante que vocês tenham aí a habilidade e o entendimento aí para conseguir fazer isso de forma eficiente e rápida. Reforçando para quem está começando, sugiro aí começar com a parte de simulação e depois entrar para valer. E até para quem é novo no mercado, né, começa aí, sugiro começar a me acompanhar aí através do fórum, começar aí a entender esse sobe e desce das ações, esse movimento aí dos preços, né? A hora que você começar a entender um pouquinho, né? Aí vai devagar também, como o Juliano comentou, coloca um capital pequeno, né? Para ir começando aí aos poucos. Bom, pessoal, como eu comentei no início também, essa palestra ela vai ficar disponibilizada lá no meu canal do YouTube, né? Evandro Espaço Lima, né? Mas independentemente disso também fica automaticamente gravado também lá no livestream.com/encontro de investidores. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, pessoal, e até a próxima. Até mais aí. Valeu!